Você pode se preparar, ouvir as experiências dos amigos, dos parentes mais próximos. Pode fazer um curso que te ensine algumas práticas. Isso até que ajuda bastante. Você pode achar que com a maturidade nada vai ser assim tão desconhecido ou que o fato de você ser jovem vai facilitar as coisas. Mas no dia que ele ou ela chegar, uma grande e profunda revolução vai acontecer na sua vida. E nada do que eu tente dizer vai traduzir o tamanho da sua experiência, porque afinal, só vivendo para saber. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o primeiro filho e essa grande aventura que é ser pai ou mãe de primeira viagem. Para começar o programa de hoje, a nossa equipe foi conhecer a Rosa, a primeira filha da Carolina e do Chico. Eu sempre tive vontade de ter filho, ele também tinha, mas era uma coisa que a gente meio que esperava. Exato, é no tudo momento. muito natural, né? Enfim, consequência, a gente é bem família tradicional, heterossexual, cisgênero, brasileira. Porque primeiro a gente casou bonitinho, enfim, casou não na igreja, mas a gente casou de papel assinado, com juiz de paz. Depois a gente, vamos ter uma cachorra, aí a gente teve a cachorra e tal, e agora vamos ter a filha, tudo muito natural, assim. Quando ela nasceu, eu fiquei com um troço na cabeça, eu não posso errar, tem que fazer tudo certo no trabalho, que eu não posso perder o emprego, eu não posso perder dinheiro porque tem que ser da Rosa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Agora que ela nasceu, que é um serzinho tão frágil, tão querido, que eu já vi que eu vou criar ela de qualquer forma, seja desempregado, seja errando, seja aprendendo, e eu posso errar, mais tranquilo, não preciso ficar nervoso com essa pressão da perfeição. Das expectativas, né? Eu acho que quando a gente estava esperando por ela, essa coisa de como é que ela vai chegar, como é que vai ser a nossa vida, será que vai ter grana pra tudo, será que... E a casa, não tem quarto pra ela vai ficar sem quarto. E aí a gente foi indo aos poucos entendendo, bom, peraí, ela não precisa de quarto quando ela nascer, ela precisa da gente, ela precisa da família, ela precisa de amor, ela precisa chegar num ambiente tranquilo, é isso que ela precisa. Estruturalmente a gente ia fazer um quarto para ela, acabou não fazendo, mas a casa ficou tomada pelas coisas dela, fraldas e carrinho, um berço entrou no quarto, né, porque a gente não tem outro quarto aqui, então tem um berço no quarto, montamos o berço. A avó viajou para trazer todo o enxoval, veio carregada de coisas da viagem. E quando ela nasceu, assim mesmo, o que mudou foi noites de sono, que eu não tenho, né? Eu brinco que eu fico no arigatô no berço a noite inteira. Só me abaixando pra pegar ela de volta. Mama muito, vive grudada, é um piercing. E eu não saio, né? Assim, isso é aquela mudança. Teve o puerpério, né? Que é esse momento mais difícil, emocionalmente falando, né? Das mudanças, não é o mesmo corpo, não é a mesma pessoa. Mas Chico trabalha em casa? Como é que é a tua rotina? Agora sim. Eu tô trabalhando como roteirista, então segunda e terça a gente tem reunião de equipe, aí os outros 3 dias depois a gente vem pra poder escrever os textos, abrir as cenas e pra mandar. Então tá dando pra conciliar, a gente deu muita sorte. Mas assim, teu papel também é na divisão dessas tarefas? O meu papel, o que eu falo, é sempre dar todo o suporte, assim, a história do banho. Quem me dá o banho é a Carol, mas eu que encho a banheira, encho o balde, vejo a temperatura da água, às vezes está muito quente, às vezes está muito frio, a gente vai ajustando isso, desfaço o banho, enfim, boto a mesa, tiro a mesa. Agora a Carol tá ficando mais independente, né? Nesse início ela tá mesmo muito apegada a mim. A gente cortou o cordão umbilical, mas continua ligada pelo peito. Mas eu acho que tem essa coisa do suporte emocional também, porque ficar sozinha é barra pesada. Então não é nem pelo trabalho braçal, não é pela parte prática não, mas é pelo esse suporte emocional também, pra não ficar sozinha, né? Eu até falo que se não fosse a internet, ia ser muito complicado pra mim. E o tempo pra vocês? Como é que fica? Para nós dois. Pouquíssimo por enquanto. Pouquíssimo. A gente tem que se desenvolver nas atividades de casa, assim. A gente consegue sair nós dois e ela, né? Assim, nós dois ainda, eu também nem fico segura ainda também de deixá-la com alguém, é uma coisa minha mesmo. Eu já fiz essa proposta, Não de sair pra jantar, deixar ela com alguma avó, enfim. Não, é possível. Na prática é possível. Mas emocionalmente ainda não é. A vovó fica? A vovó fica. Você conta com a ajuda de alguém? A gente tem uma diarista que vem 2 vezes por semana. Ela faz a comida, lava a roupa, cuida da casa, as coisas que realmente eu não consigo fazer, porque a Rosa fica muito grudadinha mesmo.
Às vezes eu vou botar ela no berço, ela já chora. Vocês acham que há diferença da geração de vocês para as mães? Tem diferença, né? Hoje em dia a gente fica muito sozinha. Justamente por isso, porque as mães, as avós, elas são produtivas, né? Não são donas de casa, como era antigamente. Então, quem é mãe de primeira viagem não tem essa coisa mais da mãe em casa passando os conhecimentos. A gente acaba aprendendo muito pela internet, por outras redes de apoio, né? A rede de apoio hoje para ser mãe é diferente do que era antigamente. Antigamente eram as mulheres da família que passavam conhecimento. Hoje em dia eu acho que é meio que uma troca com outras mães. O Chico, essa história que o pai, com o nascimento do filho, acaba ficando um pouco de lado? É verdade. Mas eu sinto mais que eu sou uma pessoa muito carente, assim, eu fico perguntando toda hora pra Carol, Carol, você me ama, Carol... Então, eu sinto falta. Eu sinto falta um pouco do carinho, da atenção, assim, de um prestígio que não necessariamente se eu mereço ou não, mas que eu mereço de um reconhecimento, que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, mas é bom a gente ter um reconhecimento, um afago. A gente vive numa sociedade que é muito no centro do homem, né? Essa coisa do pai da família, do centro da casa, do cara que chega pro trabalho e tem tudo pronto, esquematizado para ele, o escalda-pés, a comida na mesa, tudo claro que isso nunca teve aqui em casa. O Chico, a gente não tá nos anos 50, né, amor? Uma coisa muito louca, né? Porque a mãe, a mulher, né? Ela se anula, a gente nem se olha no espelho quase, não se vê, não tem tempo pra nem se olhar. A gente tá passando por puerpério, que é um momento louco, que as mudanças hormonais, mudança de vida, você não dorme, você não fica em função, o bebê se alimenta de você, fica no peito o tempo inteiro. Você não tem tempo nem pra se olhar, aí pergunta, como é que fica o pai nessa? Pô, peraí, né? Claro. E as expectativas pro futuro? Eu acho que essa questão do filho, o que você pensa no futuro, na verdade, que filhos que a gente vai deixar pro nosso mundo, pro mundo, entendeu? É a Rosa entender que ela, apesar de ser leonina, ela não vai ser o centro do mundo. Ela não vai ser o centro do mundo, ela vai ser apenas uma parte dele. Então, como melhorar o mundo? Não sei. Tentar educar minha filha legal, entender que ela não é melhor que ninguém, que não tem privilégio, que não tem que tirar vantagem. É isso. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre a chegada do primeiro filho. No primeiro bloco, a gente visitou a casa da Rosa, a primeira filha da Carolina e do Chico. Agora, para conversar com a gente aqui no estúdio, nós convidamos a Beatriz Amorim, mãe do Davi, de 2 meses, Beto Sá, pai do Kael, de 6 meses, e a monitora perinatal, Stefani. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Os dois aqui com bebês pequenininhos, deve ter sido uma revolução sair de casa. Me fala de você primeiro, Beatriz. Como é que está sendo essa primeira jornada, assim, de mãe? Olha, eu acho até, a gente estava conversando lá no camarim, eu acho que para mim, assim, tem sido tranquila. Eu não tenho sentido aquele desespero, aquela coisa assim, ai meu Deus, esse primeiro mês foi desgastante. Foi desgastante, assim, mas eu não senti essa coisa assim que as pessoas falam extremamente cansativa, um mês muito difícil. Eu não sei se é pelo meu bebê, acho que isso varia muito. Acho que o bebê ser um bebê bonzinho ou calmo... Tranquilo, né? Ajuda, entendeu, na mãe. E foram os 2 primeiros meses, assim, bem tranquilos, Uma graças a Deus. Continue assim. Roberto está aqui já. Não, Beto está... O meu foi o contrário, né? O primeiro mês talvez tenha sido o pior mês da minha vida. Foi horrível. Mas foi horrível mesmo. Por quê? O que aconteceu? Porque antes você é o protagonista da sua vida, né? Você faz o que você quiser. E o homem, eu não sei, o homem realmente acho que só realiza quando o bebê sai. Né? Durante todos os 9 meses da gravidez, a única coisa que a gente tem de grávida é algumas loucuras da mulher. Mas fora isso, com todo respeito a todas as mulheres, por favor, mas a mulher tem uma carga hormonal muito grande e ela fica, como eu poderia dizer, para não levar um puxão de orelha em casa, né? Ela fica um pouco desequilibrada mesmo. Então a gente só vai ter uma noção do filho mesmo quando ele sai. E a partir daí você deixa de ser o protagonista da sua vida, né? Porque antes eu quero morar no Sri Lanka, eu vou morar no Sri Lanka
Agora não, agora tudo gira em volta realmente dele. Tem Todos que os ir pro meus Sri Lanka horários. pensando como é que eu faço para carregar aquela quantidade de fraldas, né? Aquela Como é que eu faço quantidade para ir de no roupa. banheiro? Eu tenho que Pra ir no pensar. Como é que eu banheiro faço para ir no também. banheiro? Será que eu preciso de 5 minutos? Ele vai ficar ali sozinho? Minha esposa vai sair? Será que vai dar? É tudo ao redor dele, né? E como... Stefania, dá para se preparar para isso? Você trabalha com pais e mães, né, nesse preparo para esse primeiro, segundo, terceiro filho. Tem como? Pois é, mas principalmente o meu trabalho é fazer com que eles acreditem de novo que eles têm bom senso. Antes de muita técnica, muitas coisas, é importante os pais resgatarem a confiança no próprio bom senso. Então, na hora, deixa fluir, curtir o bebê o máximo possível. É instinto? Esse bom senso? Instinto também. Agora, o que está sendo diferente para vocês do que vocês imaginavam, assim? Mais fácil ou mais difícil, assim? Porque durante a gestação você tem uma imagem do que vai ser no pós-parto, né? Tipo, vou deixar meu filho o dia inteiro na creche, tá tudo bem. E quando nasce, a realidade é um tanto quanto diferente, né? O que surpreendeu? Completamente diferente, até porque a gente combinou de fazer um sistema onde os dois trabalhassem, os dois tivessem a mesma funcionalidade e ter um pai presente, né? Fugir um pouco desse estereótipo dos pais ali da década de 70, 80, que o pai tem que ser o provedor, tem que trabalhar o dia inteiro, volta cansado, bota o filho para dormir e é isso. E a gente resolveu fazer um pai presente. Eu que dou todos os banhos, eu troco fralda, eu levo para passear. Eu faço tudo que ela faz, com exceção, né, de parir e do amamentar. É isso que eu falo do meu marido. Eu falo, você faz tudo, você só não dá o peito. Isso. E eu acho que os homens hoje, eles estão assim, não existe mais isso assim, o pai me ajuda. Não, o pai é pai, ele está realmente hoje fazendo assim tudo, né? Ele participa praticamente, ele não dá o peito. Mas você ainda Mesmo não... assim, ele eles se sentem um pouco colocados para escanteio. Se sentem. Eu vejo outro dia, por exemplo, eu liguei para um casal com um bebê recente, o pai atendeu, e eu falei, e aí, como é que você está? Aí ele disse, não, elas estão bem, né? Eu falei, não, perguntei como é que você está. Aí eles, nossa, Stefania, ninguém pergunta como eu estou. Como ele falou lá, tá carente, né? Pois é. Não tem como não ficar carente, né? Mas será que esse pai, ele participa das partes, vamos botar as partes ruins da criança, que é trocar fralda, botar para dormir, né, dar banho, né? Porque fica muito mais fácil. Trabalhosa, né? Isso, mas essas partes mais trabalhosas são as partes que eu vejo que mais cria um olho no olho com a criança, né? Vínculo. Mais cria um vínculo com a criança, né? Você dá banho, você troca fralda, é um momento auge de intimidade, ela fica olhando para você, você fica conversando com ela. Eu acho que há uma troca nesses momentos que, pelo que eu vi, pelo menos no exemplo do Chico, não sei, hein, Chico, mas pelo que eu vi, ele falou que ele meio faz a produção para a mulher entrar no show, né? Então, quando eu vejo que talvez ele se sinta um pouco de escanteio, talvez por não participar dessa forma Tipo, tão dá ativa. licença que eu vou fazer isso Pode aqui tomar sim. frente, né, e fazer. De repente até a mulher Tem mulher chegar... também que não deixa. Tem com muito certeza. Não isso. pode não Com deixar, né, certeza. Stefania? Tem que ter o espaço dos E dois tem a ali. avó que toma o lugar do pai, né? Muitas Tem. vezes. Mas porque o pai permite também. Sim, mas é porque ele fica com medo. Vai dar banho. Aí a avó diz, não pode deixar que eu tenho experiência, eu vou dar banho no bebê. E o pai fica sem graça de dizer, não, deixa que eu É vou um dar. momento de mudança de cultura também, né? Quem está protagonizando esse momento vai viver essas experiências, às vezes, um tanto dolorosas, Isso, é mudança né? de cultura, porque eu não sei se os pais sentem ainda, eu ainda sinto, eu imagino que os pais anteriores deviam sentir muito mais, de gerações passadas, um olhar meio machista disso. Né? Eu vejo meus tios, muitas vezes, brincam comigo com um certo sarcasmo, e aí, tá fazendo esse papel, tá trocando fralda agora. Eles veem isso como uma coisa negativa, como se você tinha que estar trabalhando, pô, vai ganhar dinheiro. E talvez isso afete alguns homens hoje em dia, de a avó entrar no meio e ele... Não, peraí, isso não é coisa de homem, né? Deixa Então eu vejo que muitas vezes o machismo interfere na nossa relação com o Mas filho. isso já começa na infância. Você repara o seguinte, a menina ganha muitas bonecas. O menino não ganha boneco. No entanto, ele vai ser pai. Por que ele não pode brincar de papai? Por que ele não pode ninar um Verdade. bebê e brincar de E papai? se ele brincar, ainda leva uma crítica pesada, Com né? certeza. Por que ele não pode imitar o pai dele com ele? Né? Não pode. Ele está imitando o pai Exato. dele com ele. De repente, ele não Mas- tem o que imitar do pai. O pai Não, ele deu... quer imitar. Mas e se o pai... Aí a mãe é que fica com vergonha. Eu sempre digo o seguinte, não me convide para aniversário de 1 ano de menino, porque se me convidarem, eu vou levar um boneco. Aí, me convidam, eu prometi, levo. E aquela caixa quadrada, né, retangular do boneco, é óbvia, quando eu chego, tá todas as pessoas convidadas e tal nas mesas, bebê no colo da mãe, no meio da festa, eu trago o presente e a mãe diz assim,
você não trouxe o que você disse no curso que você ia trazer, trouxe? Claro que eu trouxe, Mas é é um um bebê. boneco tipo o quê? Um bebê. Aí ela diz, mas você não faz questão de abrir agora não, né? Faz sentido, né? Comprar um Morre bebê. de pra- vergonha. Vai chegar um né? boneco do Homem-Aranha. E eu me lembro, por exemplo, do Ben, o filho do Wagner Moura, que no primeiro aniversário de um ano eu levei um bebê e ele ficou o aniversário inteiro carregando o bebê, entendeu? Mas ele era zoado. O filho do Capitão Nascimento aí com o boneco, entendeu? Com certeza. Porque a sociedade ainda tem Ainda essa havia com esse olhar dificuldade. machista, exatamente. Em compensação, a menina ganha um monte de bonecas, mas não aprende a dar de mamar para a boneca. A boneca, ela vem com mamadeira. Ah, que lindo, né? Verdade, eu nunca tinha Exatamente. pensado nisso. É, eu também não. Tua mãe está muito presente, sua sogra, como é que tá? Minha mãe tá aí Família com ele, extensa. porque eu ainda fiquei assim, ai, meu filho de 2 meses e meio, mamando, né? A gente fica muito presa a uma prisão gostosa que quem amamenta, né, tem que estar disposta a essa entrega. Aí minha mãe tá ali com ele no camarim, mas ela tá presente, sim, minha sogra também, bem presente. O que ela disse, realmente, às vezes a gente demanda, ou então a sogra ou a mãe, elas querem, né? Ah, deixa que eu faço, porque, né? Eu tenho experiência e tudo, mas a minha sogra e minha mãe, elas estão deixando a gente se virar. Elas Até porque dão são aquele apoio. produtivas, a maioria das vezes as Exatamente. sogras e mães hoje são produtivas, como a Carol fala na matéria, né? Assim, é E não tem importante. tempo, né? Não tem tempo, exatamente. Gente, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho Com certeza. e aí temos muito papo fralda ainda pela frente para realizar essa delícia também de momento, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta já para continuar essa conversa sobre o primeiro filho. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre o primeiro filho. Comigo aqui no estúdio, a Beatriz Amorim, mãe do Davi, de 2 meses, o Beto Sá, pai do Kael, de 6 meses, e a monitora perinatal Estefania. Gente, assunto não falta quando o papo gira em torno do primeiro filho, principalmente, né, Estefania? Porque acho que no segundo você já tá... Eu vejo, às vezes, as mães e pais mais assim, segurando mais de qualquer jeito. Primeiro filho, você tá ali super preocupado, né? Porque primeiro filho, os pais querem ser perfeitos. Então, eles O se Chico cobram. fala isso na matéria, né? Durante a gravidez, se preparar muito e depois ser perfeita, a mãe perfeita, o pai perfeito. E aí, quando percebe que não são pais perfeitos, o bebê não é um bebê perfeito, nada é perfeito, e aí ou eles ficam muito tensos ou eles chegam num ponto que eles relaxam. E aí flui tudo muito Como é que melhor. sobrevive, né? A criança sobrevive depois disso. Eu acho que eu preferi relaxar desde o primeiro momento, porque a cobrança é muito grande, já começa na gestação, né? Você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai ter parto normal ou cesárea, então já começa aquela cobrança. Eu decidi relaxar, porque eu acho que o peso, na verdade, o fardo vai ficar muito mais intenso se você se cobrar mais, sabe? Flui, eu acho que vai muito do instinto, tanto da mulher quanto do homem, e vai fluindo. Essa busca da perfeição, você acha que é uma coisa de todo casal? É uma coisa dessa geração? Que querem filhos super perfeitos, que o filho se torna até, de certa forma, um status para ele, né? Meu filho é o primeiro da Educação sala, meu filho foi o perfeita, né? primeiro da USP, o meu filho é um mestre dos esportes. E é uma coisa dessa geração ou nas gerações anteriores todo pai já tinha isso? Eu acho que sempre foi. Eu acho que sempre foi, mas era de uma forma assim, menos óbvia. Eu acho que hoje talvez seja mais forte, mais perceptível. As redes sociais pressionam. Exatamente. Isso é um tópico importante, né? Muda tudo, né? Com redes sociais. Muda. Ela é realmente muito criticada, há muita pressão. E essa pressão mesmo é que às vezes prejudica. É muito tem que, né, gente? Tem que muito. isso, É a tem que pressão de ser aquilo. perfeita, né? Isso é perfeito. E no caso do filho menino, Beto, você acha que faz diferença isso? Você se imagina ali sendo um modelo ou isso é coisa do passado? Eu não tive um pai muito presente, né? Porque os pais da nossa geração era aquele... Meu pai era aquele que trabalhava o dia todo e não tinha... A gente chegava, a gente estava dormindo. Então, eu sempre tive um receio de que exemplo de pai que eu vou ser, né? Então, na minha cabeça, como eu cresci com mulheres, era minha mãe, minha avó, minhas irmãs, eu tinha na minha cabeça que eu seria um pai mais mãe, né? Até porque, como eu combinei com a minha mulher de a gente rachar as funções, eu imagino que eu vá ser um pai mais carinhoso, mais próximo, com mais
mais interligação, com mais ligação mesmo com o filho do que eu fui com meu pai. O fato de eu não ter tido um pai presente realmente me enchia muito de medo só por isso. De eu saber, eu não tinha exatamente um padrão do que fazer, do que ensinar. Talvez um padrão inverso, né? De não fazer exatamente o que ele fez, de ensinar coisas, né? Eu nunca nunca me ensinou a fazer barba, nunca me ensinou como lidar com mulheres, né? Enfim, essas coisas que eu espero que eu tenha um nível de amizade com ele, intimidade para ter esse tipo de conversa. Começa desde da fralda, né? Agora, você colocou no início lá do programa que acaba a autonomia, de certa forma, você deixa de ter essa liberdade do ir e vir. Total. Eu costumo dizer que acabou a adolescência, né? Acabou essa sua liberdade plena de fazer o que quiser da sua vida. Agora, as noites de sono, ninguém merece, né? A gente perdeu o direito a dormir. Como é que vocês estão lidando com isso? Estão dormindo? Isso é um pouquinho difícil. Hoje eu acordei às 5 e ele acorda e não dorme mesmo. Mas eu acho que o nosso organismo, ele se acostuma, né? E não demora muito ao nosso organismo se adaptar a isso. Se adapta mesmo. Se adapta. Eu sempre digo o seguinte, durante a gravidez, se você for dormir às 2 horas da manhã e acordar às 6, você vai ficar o dia inteiro meio devagar, dizendo com sono, não dormi nada essa noite. Depois que o bebê nasce, a mãe me liga e diz assim, nossa, Cifani, eu estou ótima, eu dormi 4 horas, estou me sentindo renovada, estou me sentindo ótima, que bom que eu consegui dormir 4 horas. Eu fui afortunado nesse lado, né? Porque enquanto a minha mulher amamentava, a gente resolveu dividir tarefas e somos profissionais liberais, conseguimos manejar os nossos horários de forma a ficar o máximo possível em casa. Enquanto ela amamentava, eu não tinha nenhuma função noturna, né? Então ela preferiu que eu dormisse na amamentação para que tivesse pelo menos um descansado durante o período do dia, já que teoricamente ela iria ficar o bagaço durante o dia. Então tinha eu para ir comprar leite, para ir fazer alguma coisa que precise, para fazer a produção de comida, de mamadeira, essas coisas. E depois que ela desmamou, né, ele começou a dormir a noite toda. Ele dorme hoje de 8 a 6. Aí você já tocou numa outra coisa, né? Vai ficar um bagaço ao longo do dia. Carolina e Chico também comentam isso. Como é que fica a vida do casal nessa história? Você tem que pensar que está no pacote, né? Na minha cabeça, isso já estava no pacote. Eu acho que tem muito isso, assim. O casal, não que o casal agora é um trio, mas é um trio. Então, eu acho que você vendo dessa forma, sabe? Eu e meu marido, a gente conversa muito. Vamos ter o nosso momento. Mas o nosso momento, nesse momento, é com ele. Então, a gente pode estar na cama ali, nós três, curtindo aquele momento. Isso. Sabe? E vai ser rápido, vai passar esse momento. Você vai sentir saudade desse momento. Exatamente. Né? Então, deixa ele ficar ali. Vamos ser um trio, né? E é uma diminuição da libido, tanto no homem quanto na mulher nessa fase. Exatamente. É do homem também. É o que meu marido fala. Eu estou maternando com você. Exatamente. Então, eu estou sentindo o que você está sentindo. Eu estou te vendo amamentar. E isso é lindo. Eu estou te vendo alimentar o meu filho. Eu estou amamentando junto com você, né? A minha redução de libido, acho que durou só 2 meses. Depois, tempo do resguardo, o tempo em que estava muito perdido na coisa, porque era aquela novidade. Mas né, seu bebê mamou 2 meses só. 3 meses. Já está na mamadeira. Já aí tá deu mais mamadeira. essa liberdade. Mas, o meu libido até 2 meses, que era aquele período muito choque, muita coisa acontecendo, e muita novidade, muita função, né? O tempo inteiro, porque a sua vida não fica só no bebê, você tem que fazer as outras coisas com o bebê em foco. Então, depois dos 2 meses que parou meio isso, acho que as coisas... É o cansaço, né? É isso, o cansaço. Agora, por isso que eu falo, olha, quando está tudo bem com a amamentação, o bebê está mamando bem, a mãe tem bastante leite e tal, eu indico as 3 mamadeiras que eu chamo de 3 mamadeiras redentoras, que são 3 mamadeiras por semana de leite materno, a partir do 10º dia de vida, porque uma é para a mãe ter uma noite bem dormida por semana. Então, uma vez por semana, o pai fica de plantão noturno e a mãe dorme e ele dá uma mamadeira de leite materno. Isso é interessante. A segunda mamadeira é para a mãe ter uma tarde de folga por semana. Ela poder fazer o que ela quiser e sentir que ela continua com vida. E a terceira mamadeira é para o casal sair uma noite por semana. E aí, a primeira vez que o casal sai, deixa o bebê com a vovó, com todas as recomendações, e vão sair para jantar, aí vão jantar, e aí diz, bom, é hoje, vai para o motel. O que acontece? Eles dormem, mas dormem muito bem. Mas isso até quantos meses, essas mamadeiras? Até 6 meses. Tá, até 6 meses. Eu acho que eu ia te pedir para trazer algumas dicas para os pais e mães de primeira viagem. Já está dada a dica, agora eu vou pedir para quem está vivendo nesse momento essa situação São tão inovadora. Para a gente finalizar o programa, uma sugestão para os papais e mamães que estão por vir aí nos próximos meses. O que vocês diriam para eles que já atravessaram esse momento? Eu acho que você tem que se permitir relaxar, errar,
Você não vai ser perfeito, seu bebê também não. Então, viva com tranquilidade, sabe? Maternar é tão bom e... fico até emocionada de falar, mas eu acho que é isso. Relaxa, né? Vive esse momento que é tão gostoso de viver. Eu digo duas coisas. Eu digo uma, participe, sabe? Seja um pai participativo, troque a fralda dele, dê banho nele, bote ele para dormir. Que esses momentos mais trabalhosos são os momentos mais de intimidade entre vocês. Vai ser de maior troca, de que a criança vai rir para você, vai olhar para você. E uma dica importantíssima também é: o primeiro mês se prepare para o pior. A natureza é perfeita, né? O Mas primeiro mês é o mais intenso, pior, porque depois... dá muito trabalho. Ainda tem o lado da esposa, que, como Mas eu falei, você sobrevive, os né, hormônios Beto? deixam Os ela hormônios deixam a levemente gente... desequilibrada. E a notícia boa é que se sobrevive, né? Isso. Pai, mãe, bebê, voz, Isso. família extensa, todo mundo sobrevive. Gente, muito obrigada Eu que pela presença de agradeço. vocês, trocando essas lindas experiências com a gente. Vitor tá chorando, muito linda. São os hormônios. Muito obrigada. É disso que eu tô falando. Obrigada, gente. Foi lindo conversar com Eu que vocês. agradeço. Obrigada. E você já teve, eu penso em ter o seu primeiro filho? Conta pra gente a sua experiência. Se você se identificou com a nossa conversa de hoje, entre em contato com a gente pela nossa página. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau.